Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você demais. O seu dia, a sua família, que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí sempre. Que o Senhor coloque um muro de proteção, de fogo ao redor da sua vida e da sua família, que Ele te cerque de favor, que Ele te vista de favor. Agora, a vida é feita de escolhas. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Qual o caminho da vida? Da obediência. Do olhar para Deus, só para Deus, se humilhar diante dEle, se alinhar com Ele, se submeter a Ele. Quando você se submete a Ele e se coloca onde você sabe que é a vontade dEle, você escolheu o caminho da vida. O caminho da morte é o caminho da arrogância, do orgulho, da autossuficiência, da dependência do braço, das atitudes precipitadas, falta de estabilidade, continuismo, consistência. É o caminho da morte. Muitas pessoas escolhem o caminho da morte. Agem com arrogância e se frustram. Porque a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Revesti-vos, todos vós, com humildade, com um traje de servo, para que a sua cobertura não seja retirada de vocês? Com a libertação do orgulho e da arrogância? Porque Deus resiste aos soberbos. O insolente, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe e frustra e derrota. Os derrota quem? Quem que ele se opõe? A quem ele se opõe e frustra e derrota? Aos orgulhosos e arrogantes. Então Deus se opõe, frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Deus dá graça, Deus dá favor aos humildes. Quem é o humilde? Humilde é aquele que ouve a Deus. Humildade é ouvir a Deus. Quando você dá atenção à voz de Deus, o que Deus está falando? Qual a mensagem que Ele está enviando para nós? O que Ele está falando? O que Deus está falando? Sabe? Nós temos que dar atenção, parar e perguntar, peraí, o que Deus está falando comigo? O que Deus quer de mim? Onde o Senhor me quer? Eu vou me colocar lá. Eu não vou questionar, que é muito difícil, que não dá, porque está escrito que eu estou ordenando a vocês. Não é difícil demais. Quer dizer, ele está dizendo, eu vou dar graça. Se eu mandei fazer, eu dou graça. Se eu mandei você ficar, eu te dou graça. Se eu mandei você ir, eu financio. Aquilo que eu falo, eu dou suporte. Eu amo Deus. Porque tudo que Ele nos manda fazer, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos dá graça, Ele nos dá favor, Ele nos ajuda, Ele financia, Ele nos leva, Ele nos carrega. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. E ouvi-lo, e dar crédito, e ficar lá, sem questionar. Pagar o preço certo. Queridos,
Eu recebo tantas mensagens e quero agradecer pelas mensagens, pelos testemunhos. Muito obrigada, eu sou muito edificada. Agora, eu recebo muitas mensagens de pessoas que muitas só querem desabafar, sabe, confessar, pedir perdão. É muito interessante. Eu recebo todos os anos, no mês, principalmente, né, no mês de dezembro, no inicinho do mês de janeiro, pedidos de perdão de pessoas que, num momento, né, da vida ali, elas se fecharam, não quiseram ouvir. E depois o tempo passa, as fichas vão caindo, os problemas, e elas começam a ver. Escuta, eu escolhi o caminho da morte. Como é que eu pude fazer isso? Eu ouvi o testemunho de um homem, na verdade um casal, mas mais o problema era ele. E que ele não gostou de uma palavra e foi. E a mulher tentou resistir, mas não teve muita força, e ao invés dela continuar, ela acompanhou. E aí, no momento ele teve um diagnóstico terrível de um câncer na garganta e problemas financeiros, e tiveram que mudar para a casa dos sogros, e ele numa humilhação, ele disse que num momento ele perguntou, ele disse que muito duro, mas naquele momento de muito sofrimento, muita humilhação, ele parou, né, e falou: meu Deus, por que minha vida está assim? E na hora ele disse que o Senhor trouxe para ele o Espírito Santo, exatamente aquela palavra que foi de orgulho, foi até, ele disse que nessa palavra eu ainda contei e li sobre Manassés, e ali o Senhor colocou aquilo dentro dele, e ele percebeu que o Senhor estava falando para ele voltar a ouvir aquela palavra. E aí ele foi vasculhar, porque fazia muito tempo que ele nem não seguia mais o canal, não queria ouvir mais nada. E aí ele encontrou, lembrou mais ou menos assim do que se tratava. Ele disse: foi o Espírito Santo que conduziu ele lá. E ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado, disse que ele caiu de joelhos, ele e a mulher, e só choravam, porque ali ele entendeu que Deus estava tentando salvá-lo daquele gancho no nariz, porque o que aconteceu com Manassés foi isso. Ele ignorou tudo, todas as mensagens, e precisou ser preso, colocar um gancho no nariz dele, algemas de bronze, jogar ele numa masmorra, para ele poder se arrepender. E ele ali, ele viu o quanto, e ele disse que ainda nessa reunião eu falei muito: olha, o Senhor está mandando a palavra, é o aviso, é que ele quer salvar. Você não tem que esperar ter um gancho no seu nariz para poder se humilhar. Quer dizer, chegar numa situação onde você não tem mais para onde ir, o que fazer para se humilhar, para fazer a coisa certa. E aí foi fazer o caminho de volta. Estão fazendo, né? O recomeçar é uma batalha, mas e se não recomeçar? É pior ainda, né? Você não tem saída. Se você não buscar a Deus, você vai para onde? Mas ele disse uma coisa: bispa, eu tenho
tantos arrependimentos, é o que você vive falando, para a gente cuidar, para não chegar num ponto da vida onde a gente só tem arrependimentos. Eu tenho tantos arrependimentos. Eu fiz tantas escolhas erradas por conta de orgulho, arrogância, teimosia, egoísmo. E hoje eu estou vendo, eu estou aqui como um Manassés. Não tenho dinheiro para nada, doente, morando de favor, sendo um peso para os outros, vendo meus filhos humilhados. E tive que tirar, porque não dou conta de pagar. Não tem nem onde morar mais. Eles estudavam numa escola particular, não posso mais. Está assim, tudo devastado. Meus filhos todos frustrados, adolescentes. Minha mulher depressiva. Meus sogros velhos e sem paciência, com razão. Porque eu fui um orgulhoso uma vida inteira. Só dei trabalho. Né, com o meu orgulho. E agora, olha aqui o que sobrou. Problema para os outros. Então, assim, a palavra vem. Mas tem gente que não quer o caminho da vida. Busca o caminho da morte. E aí é o que eu ouço muita gente falando. Eu ainda ouço isso, eu falo isso todo ano. E é impressionante como a história se repete. De gente dizendo, puxa, dezembro me dá uma angústia, me dá uma tristeza. Mas por quê que elas falam que dá tanta tristeza, que é um peso? Porque elas estão sem perspectiva, estão encerrando o ano. Muitas, assim, sem saber o que vão fazer da vida, com medo do novo ano. Porque não se esconderam em Deus. Não escolheram a vida. Estão lá, ao invés de se humilhar, ao invés da pessoa se humilhar, ela está endurecendo mais, ela está mais rígida e ela está quebrando. Porque se você não é flexível, a vontade de Deus se quebra. E a pessoa está lá, não vai acontecer. Quantas pessoas já me disseram isso? Eu, de forma arrogante, dizia assim, não, uma hora vai acontecer. Não é bem assim. E eu descobri da pior maneira, que é assim. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus frustra, Deus derrota. Alguém disse, eu vivia achando que era o diabo. Mas não é não. Eu entendi que é o próprio Deus que tem me frustrado. Que tem feito oposição a mim. Nada vai. Outro dia um homem disse, eu demorei para entender que nada na minha vida realmente deslancha, frutifica, prospera. E é por conta do meu orgulho. Eu não admitia, nunca admiti que eu era uma pessoa, eu não aceitava que eu era uma pessoa orgulhosa. Até começar a dar atenção, um pouco de atenção à palavra por conta de tantos problemas. Tanta derrota. Então ouça Deus. Em nome de Jesus, se levanta. Para de dar murros em ponta de faca. Para de ficar tentando do mesmo jeito que você sempre fez. Para de continuar nesse caminho. Você sabe que não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Você sabe que já chegou no final da linha. Você sabe, talvez você está aí como muitas pessoas já me disseram, esse homem mesmo,
que foi diagnosticado com câncer na garganta. Ele disse isso. Eu vejo as pessoas cansadas. Eu já ouvi isso muitas vezes, de gente em lágrimas. Eu me lembro de atender um casal na Celso. E os dois choravam assim, com um desespero, porque estavam morando na casa dos pais, tinham voltado. E disseram que era tanta humilhação. Os irmãos achando que eles estavam explorando os pais cansados, quer dizer, eles eram um peso para todo mundo. Eu já ouvi isso muitas vezes, gente dizendo, eu percebo que eu me tornei um peso, um fardo, sinônimo de problema. Ninguém aguenta mais ouvir falar da gente, porque quando a gente aparece, uma mulher disse assim, uma vez para mim, bispa, eu sei que eu me tornei sinônimo de problema. Porque eu desapareço. E quando eu apareço é porque eu não tenho mais o que comer, o que fazer, para onde ir. Ou seja, quando eu apareço, eu só apareço com problema, para dar problema, para causar desgaste dos outros, para pedir dinheiro, para pedir ajuda. Ela disse, eu estou cansada, por que a minha vida não vai? E um pouco que eu fui ouvindo ela, estava claro, orgulhosa, teimosa, crítica, questionadora, rebelde. Se rebelou em igrejas, tentou acabar com a igreja, tirar as pessoas, fofoqueira. Tá na cara, tem coisa que tá na cara. A pessoa carrega uma carga tão pesada de rebelião. Derrubou pessoas na fé. A pessoa, se ela não parar e não se humilhar, e não voltar lá, e reparar, e pedir perdão, e fazer o caminho certo, escolher o caminho da vida, não adianta. E Deus fala porque Ele ama, e Ele está falando com você. Humildade é ouvir a Deus. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O que está lá em Deuteronômio? Escolham a vida. Eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Sabe, nós precisamos parar. Religião não vai mudar a nossa vida. Só ser um frequentador de igreja não vai mudar a sua vida. Nós precisamos honrar princípios. Honrar pai e mãe. Não tocar em ungido. Ser dizimista, ofertantes, fiéis. Honrar o cônjuge. Sabe, honrar. Sermos gratos. Amar a justiça. Andar em integridade. Em verdade. O que adianta? Religiosidade. Dizer que lê a Bíblia, que o Senhor fala comigo. E o Senhor tem gente. Uma mulher disse assim para mim, bispa, a minha vida era dizer que o Senhor fala comigo, e o Senhor fala comigo, e porque o Senhor é a minha vida uma derrota. Uma derrota. E ela disse, um dia eu estava assistindo o programa Mudança de Vida, e naquele momento você disse assim, talvez você está aí com a sua religiosidade dizendo que Deus fala com você, e usa você, e fala. Peraí, se Deus realmente fala com você, por que Ele não tem falado sobre essa quebra de princípios, sobre esse orgulho, sobre essa arrogância?
Se ele fala tanto com você, por que ele não fala com você porque que a sua vida não prospera? Que peraí, operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus é com uma pessoa, ninguém pode ser contra ela. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pedir e dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, assim, eu posso repetir escrituras e escrituras e escrituras. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A palavra se cumpre na vida dos fiéis. Na vida daquele que crê. Mas pera, eu creio, digo que creio no Deus que está aqui, está falando comigo, está me usando para isso e aquilo. E na minha vida não está acontecendo nada? E se Deus fala tanto assim comigo, por que eu não paro para perguntar a Ele, então, por que a minha vida não é frutífera? Por que a minha vida não caminha? Sabe por quê? Porque talvez o Deus que eu estou ouvindo não é o Deus vivo. É um Deus que eu criei. Um Deus parecido comigo. Não o Deus verdadeiro. Porque se eu não conheço a Deus, eu vou fabricar um Deus, eu vou criar um Deus parecido comigo. Se eu não conheço realmente, se eu não recebo a palavra de forma revelada, eu posso recebê-la de forma ensinada ou até em forma de condenação. Mas é de forma revelada que eu vou entender com clareza, vou ter discernimento da vontade de Deus para a minha vida. E se isso não acontece, eu vivo essa vida. Frequento uma igreja, ou falo alguns já, né? Nem preciso mais de igreja. E vão vivendo essa vida. Deus fala comigo, só que na hora do vamos ver, precisa de um, precisa do outro, precisa não sei quem, e tem que pedir socorro para não sei quem, porque na vida dele não acontece. O diabo só mata, rouba e destrói, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Se a sua vida é assim, à base de roubo, e nada vai, nada prospera, você tem que parar, buscar conhecer a Deus de verdade, se humilhar. E humildade é ouvir a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Deus se opõe, frustra, derrota os orgulhosos, arrogantes, teimosos, egoístas, questionadores. Mas Ele dá graça, favor aos humildes. E humildade é ouvir a Deus, não o Deus que eu criei. O Deus vivo. E se eu dou crédito à voz do Senhor na minha vida, a primeira coisa que eu vou entender é que eu honro o princípio, eu honro os princípios vão me honrar. Não tem como eu ir além quebrando leis, quebrando princípios. Não tem como. Passando por cima de coisas que são seríssimas. Entendeu? Então vamos parar. Eu tenho que parar e deixar a religiosidade do lado e buscar um conhecimento revelado. Me humilhar diante de Deus e começar a fazer aquilo que funciona. Ter atitudes humildes, quebrantadas, fiéis, íntegras. Ter o caráter, adquirir o caráter de Cristo na minha vida.
Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. Que essa palavra tenha entrado, iluminado, clareado, discernido, revelado coisas que até hoje ela não tinha compreendido. Que o coração dela tenha sido tocado profundamente, que ela tenha sido quebrantada. E neste momento esteja se curvando diante do Senhor para fazer o que funciona. Porque não adianta. Enquanto não nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. E humildade é ouvir o Senhor. E quando nós ouvimos o Senhor, nós obedecemos. Sendo bons filhos, bons cônjuges, pessoas tementes, reverentes, reparamos, pedimos perdão, admitimos erros, cumprimos com aquilo que a sua palavra está nos ensinando a cumprir. E se nós queremos ser pessoas poderosas, nós precisamos obedecer. E obediência é prova de fé. Se eu realmente creio, se eu amo o Senhor, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Se eu creio, eu me humilho, eu faço o que tem que ser feito, eu enfrento, eu não me acovardo, não fujo, eu me curvo diante da verdade. E vou lá e faço o que tem que ser feito. E é aí que o Senhor pode derramar favor, nos vestir de favor, nos cercar de favor, nos abençoar com favor. Que ela entenda isso, Senhor. Que hoje ela esteja compreendendo e se levantando para viver num nível mais alto. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de corações sendo quebrantados, rasgados, porque está escrito isso. Ao invés de rasgar as vestes, rasguem o coração. E ao invés de um castigo, o Senhor passa e ainda deixa uma bênção. Isso é incrível. Eu tenho visto isso acontecer na vida de pessoas que têm se humilhado. E humildade é ouvir o Senhor. Abençoa lares e famílias com mudanças radicais aqui hoje, Senhor. Com entendimento, com socorro. E o socorro que cada um precisa é essa visão revelada, esse discernimento. Porque dessa maneira o Senhor vai poder agir e favorecer. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. Oro para que o Senhor dê mentes saudáveis, mentes quebrantadas, através de um coração quebrantado, Senhor. Sábias, inteligentes. E o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham entendido, já tenham se vestido desse manto de temor. Temor. Porque quando nós tememos o Senhor, nós mostramos sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E o essencial para a nossa vida é temer o Senhor. E quando nós tememos o Senhor, nós atraímos poder para a nossa vida. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, hoje Casa Firme. Clamor do propósito da mudança, um trabalho maravilhoso, às 19h30, o clamor do propósito da mudança. Amanhã, o terceiro jejum do propósito da mudança, às 15 horas nós abrimos, às 19h30 damos início ao encerramento desse terceiro jejum. Esteja entre nós, foco na coisa certa, se volta para o Senhor, planta a boa semente, pega o caminho da vida e vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar,
eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.